O momento de usar o batom vermelho, um batom com contorno, um delineador, uma sombra preta, ele é fora dali. Eu penso dessa maneira. Pode ser alguém que diga, não, eu acho lindo uma mulher toda maquiada e essa mulher vai chamar mais a minha atenção ainda. Mas para a gente andar dentro de um padrão, de uma regra, do meio termo, o ideal é que a gente não passe muito do limite. Isso. Show. Ok? Pronto, é muito interessante a tua pergunta, que tem a ver com o que eu falei lá no início, que são os estereótipos. As pessoas têm estereótipos, elas querem ver um advogado, o advogado que está lá para trabalhar. Aí, às vezes, a pessoa vê o advogado ou a advogada com muito luxo, com muita pompa, no caso da mulher, às vezes um cabelo, com uma roupa como se fosse para festa, uma maquiagem mais forte, o cabelo todo bem arrumado, com aqueles coques. Sabe aquilo que a gente paga mais caro para fazer aqui na cabeça, aqui as mulheres? Eu sei também, porque lá em casa eu sei que isso é caro. Eu tenho três meninas, eu sei que isso aí é caro. Aí você vai colocar isso tudo lá na frente do júri, por exemplo, a pessoa ela pode te olhar e dizer, pô, não estou vendo uma advogada não, estou vendo uma pessoa que está arrumada para uma festa. Ela está vendo isso aqui como um evento, não como um trabalho. Acho que essa é sempre a visão que a gente tem que ter. Eu estou vendo uma advogada que está saindo aqui para trabalhar, eu estou vendo uma advogada que está saindo daqui da casa dela para trabalhar, obviamente que não pode ir avacalhado. Não pode ir avacalhado, mas você ir de uma postura neutra, sabendo também que você está indo para se conectar com as pessoas, no júri, você está saindo para se conectar com os jurados. Numa audiência, você está saindo para se conectar com o magistrado e, por que não, às vezes, com o promotor. Às vezes você consegue convencer o promotor da sua tese. E aí, a roupa, a maquiagem, a tua apresentação pessoal como um todo, ela vai influenciar. É um jogo. Tem um livro chamado Teoria dos Jogos, anota aí. Teoria dos Jogos, pode anotar todo mundo. Isso, Teoria dos Jogos. Ele diz que o processo em si, ele é um jogo mental, ele é um jogo de aposta. Eu aposto nisso aqui, nessa tese, eu aposto nessa roupa. E aí é um grande jogo ali. Teoria dos Jogos é um livro muito bacana. E a clássica regra do depende. Depende. Sempre tenho isso em mente. As pessoas têm estereótipo. Eu lembro do médico. Qual é a cor do médico? A primeira cor que vem na cabeça de vocês? Branco. Eu lembro do advogado, o homem. Qual é a primeira roupa que você vê na cabeça? Preto, terno. Vocês estão entendendo? Aí a gente tem estereótipo formado já na cabeça. E quando a gente vai querer se conectar, a gente já começa a agradar a mente da pessoa. Eu vejo um professor. Se você vê um professor indo de camiseta, ele pode ser muito safo, mas ele chega ali na faculdade de vocês, ele tá de camiseta. A gente não já olha assim? Camiseta? Ou vem de sandália? É de sandália. Vem com aquelas calças rasgadas. Já viram aquelas calças rasgadas? Toda apertadinha, que aperta os quartos, aperta tudo aqui. Aí você olha, pô, o professor é muito safo, mas olha essa calça. Não é assim? Então, com vocês na vida profissional é a mesma coisa, porque as pessoas têm estereótipo. Quando tu não alimenta esse estereótipo que ela tem na cabeça, ela começa a te olhar com preconceito. Ela começa a duvidar. É impressionante. A gente pensa que não, mas uma coisa está atrelada à outra. É inconsciente. É inconsciente. Pega o microfone da Júlia. Eu quero até fazer uma observação e uma indicação para vocês. Tem um livro chamado Testemunhando a Injustiça. E aí... Anota aí, Testemunhando a Injustiça. Esse livro, ele é de um camarada chamado George Melstein. É um nome difícil, mas Testemunhando a Injustiça vocês vão encontrar. Ele foi bem baratinho quando eu comprei na Amazon. Ele fala sobre injustiças inconscientes. Então, ele fala da prova testemunhal. Eu vou falar disso depois um pouco, mas ele fala da prova testemunhal que comete uma injustiça inconsciente. Uma coisa é, eu quero acusar o Israel de roubo, então eu vou dizer, foi o Israel, eu vi, eu reconheço e tudo mais. Mas existem pessoas que reconhecem pessoas que não foram, que não são as que cometeram o crime. As falsas memórias. Falsas memórias. Elas acreditam que elas estão reconhecendo a pessoa certa. Isso são injustiças inconscientes. Por quê? Porque elas seguem um padrão, um estereótipo. Ele fala daquele... Sabe aquela imagem que saiu há muito tempo no Facebook, Instagram, que era um vestido, e era para tu dizer se ele era prata ou branco, ou se ele era azul ou preto. Ele fez esse teste, eu tive uma palestra com esse cara. Ele fez esse teste, e aí
Eu lembro que eu falei, tava eu e a Ilka, uma amiga minha, e ela disse assim, não, isso pra mim é azul ou preto. Isso eu acho que isso é branco e dourado. E aí, quando ele explica, ele fala o porquê que a gente tem essas questões. Porque o nosso cérebro preenche as informações que nós não temos com base nas vivências que nós temos. Como eu sou uma pessoa mais colorida, que uso mais cor, eu tenho a tendência a pensar em algo mais claro, em algo mais suave. A Ilka só usa 3 cores, cinza, preto e branco. Ela só usa isso. Ela tem a tendência a ir para aquilo que é mais escuro. E ele explica, e quando ele falou isso, assim, ele nem pediu a resposta da gente. Ele só pediu para a gente anotar no papel e depois ele deu a explicação. Então, nós temos vieses de pensamento. Então, se eu tenho algum preconceito, eu sempre falo que eu não gosto... a gente tem uma brincadeira de dizer assim, o problema sempre é a loura. Tá? Isso é uma brincadeira, gente, por favor. O problema sempre é a loura. Ah, não sei o que, tu tá desconfiando do teu namorado, não sei o que. É a loura, não interessa o que é a loura. A gente sempre brinca com isso. Qual é a ideia que eu tenho de quando eu vou sentar no júri e eu vejo uma mulher linda, maravilhosa, loura do olho azul? É essa, é igual a loura. Então, não confio muito no que a loura fala. A mesma coisa, só que isso acontece muito mais com quem é preto. Tá? Então, a gente tá num negócio diferente. Então, eu sempre falo que eu já tento chegar... Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A gente fazia isso desde que eu já fazia júri comigo. O júri começou na hora que tu desceu do carro. Porque tu pode ter descido do carro e ter um jurado estacionando ali do teu lado. Se tu passa por ele sem nem dar bom dia, não adianta tu querer ser simpático com ele lá dentro do júri, que ele vai dizer, lá fora ela não me deu bom dia. Aqui ela tá me dando bom dia só porque eu sou jurado. Então, nós somos enviesados pelas nossas experiências. Então, se eu chego lá com uma roupa, uma calça jeans rasgada, mesmo que eu vá usar isso por debaixo da beca, o jurado já me viu chegando, o jurado já viu a minha organização na mesa, se eu chego, se eu jogo tudo, se eu tô ali com um cabelo que não é muito bacana, se eu tô ali com muito brinco, muito ouro, muito birimbelo. E isso vai enviesar o pensamento do jurado inconscientemente, porque ele não vai dizer assim, eu não vou votar para absolver porque eu não gostei do cabelo da doutora. Não é isso. Mas inconscientemente ele já criou algum tipo de afastamento do orador. Isso serve para tudo. E na hora da dúvida, é aquela vozinha que vai dizer, não vota com ela, não. Eu não sei por quê. Ele não sabe por quê. O meu santo, porque não sabe a história do santo que não bate? Então isso é inconsciente, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que o mais próximo do padrão é o melhor. O mais próximo do homem médio que a gente fala é o ideal. É isso. Pronto. É muito interessante isso daí. Isso daí que a doutora Juliane está falando, que eu estou falando, é neurociência. Isso já extrapola aqui o jurídico. A gente está falando de neurociência. É como o cérebro da pessoa se comporta. O que acontece? Quais são as ligações neurais que estão acontecendo aqui no teu cérebro para que você tome uma decisão. Tome uma decisão de seguir para cá ou para lá. Isso daí é muito interessante, que é neurociência. A gente vai falar disso também hoje. A imagem comunica profissionalismo ou despreparo. É assim que o consciente ou inconsciente da pessoa te julga quando ela te vê. Cuidado com os detalhes ou desleixo. A beleza está nos detalhes. A beleza está nos detalhes. Aproximação ou distância, é o que a doutora Juliane falou. Se eu vou para uma audiência ou se eu vou para um tribunal do júri cheio de ouro, muito brilho, aqueles anéis assim grossos, acaba causando distanciamento, porque o jurado, na maioria das vezes, são servidores públicos, são professores. Aqui em Altamira, já vou contar a surpresa para vocês. O juiz já mandou ofício para as faculdades e talvez vocês possam ter oportunidade de ser jurados lá no fórum. Vai depender do sorteio, mas ele já mandou aqui para as 3 faculdades aqui de Direito aqui de Altamira. Ou seja, não são pessoas que vão, na maioria das vezes, se conectar com aquele tanto de luxo, aquele tanto de ouro. Então, ele pode distanciar ali. Então, a gente tem que se aproximar mesmo do homem médio, do padrão do homem médio, buscar essa neutralidade e ter a consciência que ali a gente está para trabalhar. A gente não pode estar desleixado, mas aqui a gente não pode estar vestido também como se fosse para uma festa, porque a seriedade do ato, ela exige a seriedade da tua roupa também, da tua vestimenta. Todo mundo entendeu? Isso aqui é uma frase de impacto, tá na apostila de vocês aqui, que você não precisa ser elegante como modelo de passarela, que é o que a gente conversou aqui agora, mas deve ser coerente com o papel que exerce.
Essa frase parece simples, mas ela diz muita coisa, tanto para os advogados quanto para as advogadas. Quando você vai ao fórum, uma audiência, um júri, uma sustentação oral no tribunal, você não vai para desfilar, você vai ali para trabalhar. Então você tem que estar a sua apresentação pessoal como um todo, que não é só roupa, coerente com o exercício da sua profissão. Deu para entender? É a mesma pergunta como eu falei hoje no grupo e como eu falei ontem. Eu estou vendo um advogado? Eu estou vendo uma advogada? Se a resposta é sim, você está com a apresentação pessoal ok. Porque hoje você já tem condições de saber o que é um estereótipo de advogado e advogada. Ah, professor, mas e o Américo Leal? Ele tem uma barba igual a do Papai Noel, que vem até aqui. E aí, ele pode usar um barbão desse? Vocês já compraram um avião na vida? Vocês já compraram, vocês já compraram aí carros luxuosos, vários imóveis, tem causa fora do estado aqui, várias causas fora do estado, já foram contratados para júri de repercussão. Então o Américo Leal tem 50 anos de carreira, 50 anos de carreira. Ele pode. Você está começando agora. Então todo detalhe ele importa, todo detalhe ele faz a diferença. Aquela barba acabou, para a gente concluir, acabou ficando como uma marca dele. Aquela barba é uma marca. Hoje o doutor Roberto Lauria, foi meu professor, acho que foi professor da Juliane também, ele já está usando o barbão. E o Roberto, ele foi estagiário do Américo. E aí copiou ou não sei, o estilo dele. A barba grande também já está virando uma marca também daquele advogado, que é o Dr. Roberto Lauria, muito bom, por sinal. Deu para entender? Aí agora o Gustavo, eu falei de barba grande. Aí ele acha o Américo Leal um excelente profissional. Ele falou, não, a partir de agora eu não corto mais a barba. Aí mal entrou na advocacia, já está com a barba grande, não vai comunicar bem. Deu para entender a ideia? Então vamos lá. Tem gente que não tem, não nasce barba. Fazer o minoxidil na barba. Vamos lá. Estilo pessoal versus imagem profissional. Como alinhar? Aqui a gente vem para aquela máxima. Meu corpo, minhas regras. Eu tenho meu estilo pessoal e eu tenho a minha imagem profissional.